Seja muito bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao Ad News. Não, eu não estou de volta, eu ainda estou na correria do TCC, mas o Brasil não para e a gente não pode deixar de falar de coisa importante por aqui. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, liderada pela Bia Kicis, um projeto de lei absurdo e cruel. Quem vai explicar um pouco para vocês é o Ivo Aureliano Makushi, advogado e assessor jurídico do Conselho Indígena de Roraima. Olá, eu sou Ivo Aureliano, povo Makushi de Roraima, advogado e assessor jurídico do Conselho Indígena de Roraima e também integro a Rede de Advogados Indígenas do Brasil e acompanhando a nível nacional a discussão em relação aos direitos dos povos indígenas, né? Hoje estamos diante de uma grave ameaça que veio através de um projeto de lei 490 de 2007, que inicialmente tinha por objetivo alterar o Estatuto do Índio, né? A Lei 6.001 de 1973. Mas apesar disso, teve vários apensos, quer dizer, outros projetos de lei foram anexados e que busca inovar, relativizar os direitos indígenas previstos no artigo 231 da Constituição Federal, né? É uma tentativa de retirada de direitos básicos dos povos indígenas que foram conquistados na Carta Maior, né, na Constituição Federal. Então, já tentaram por meio de proposta de emenda à Constituição, PEC 215, como não conseguiram, agora tentam passar o projeto de lei 490, conseguiram aprovar na Comissão de Constituição e Justiça, né, da Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei é muito grave porque ameaça aos territórios, ameaça a sobrevivência física e cultural dos povos indígenas, além de ferir gravemente a autonomia, a autodeterminação, o usufruto exclusivo dos territórios pelos povos indígenas, conforme a Constituição assegura, né? Diante dessa ameaça, os povos indígenas se mobilizaram inicialmente um pequeno grupo de lideranças do Sul, Sudeste, vieram a Brasília reivindicar, pedir respeito à Constituição Federal. E aí também outras delegações, outras lideranças entenderam a gravidade da situação e aí começaram a vir a Brasília para reivindicar, para lutar, para defender, se mobilizar contra esse PL 490. Fui batizado, inclusive, como o primeiro levante pela terra, né? Mobilização nacional, que hoje conta com mais de 1.000 lideranças indígenas, né? Inicialmente eram cerca de 30, 40, 80 lideranças que chegaram, agora são mais de 1.000 lideranças indígenas. Várias delegações já foram embora e outras estão chegando, mas a mobilização continua, não tem previsão, né, de continuar até uma determinada data, mas que pede que o Supremo decida no outro processo, na verdade, um processo muito grande de repercussão geral. Na verdade, é um recurso extraordinário número 1.017.365, que trata do caso dos parentes Choclen de Santa Catarina, que hoje está no Supremo. Já começou o julgamento, mas foi suspenso por pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes. E os povos indígenas aqui em Brasília, mobilizados, protocolaram uma carta no Supremo pedindo ao presidente ministro Luiz Fux, que paute novamente, para que continue o julgamento, para decidir de vez essa questão, esse caso. E ao mesmo tempo, o PL 490 tem o objetivo de tentar pressionar, inclusive, o Supremo Tribunal Federal para que aplique essa tese, a ficção jurídica que nós chamamos marco temporal, né? Porque esse julgamento no Supremo trata do mesmo tema que o marco temporal, na verdade, o PL 490 tenta regulamentar, né? Implementando as 19 condicionantes da Raposa Serra do Sol, falando sobre o marco temporal de ocupação, né? Então, caso
esse projeto de lei que seja aprovado, também a gente estuda a possibilidade de, inclusive, ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Mas o Supremo pode decidir, inclusive no caso Choclen, de vez que não existe um marco temporal, que não é o entendimento que prevalece no Supremo e que a Constituição em nenhum momento, em nenhuma parte do texto prevê essa tese em relação ao direito dos povos indígenas, né? E como os não indígenas podem ajudar? É doando. Inclusive, nós temos várias campanhas, pedido de arrecadação, de apoio aqui à mobilização em Brasília. Também se mobilizar nas redes sociais, mobilizar no Twitter, Instagram, Facebook, fazendo vídeos, compartilhando, retweetando, sensibilizando outras pessoas, inclusive parlamentares, sobre a importância de respeitar o direito dos povos indígenas, né, que estão ali na Constituição, que direitos indígenas são direitos constitucionais. Então, os povos indígenas não defendem apenas os direitos indígenas, mas estão defendendo a própria Constituição Federal, o Estado Democrático de Direito, só querem o respeito. Nós queremos o respeito, que os direitos assegurados constitucionalmente sejam respeitados pelo Congresso Nacional e que o Supremo, como guardião da Constituição, garanta de fato o reconhecimento e respeito aos direitos dos povos indígenas, certo? O PL 490 tem 3 problemas principais. Parte da ideia de que indígenas podem perder a sua cultura, aproximação com povos isolados e também o marco temporal. Em um dos pontos, a PL diz que terras demarcadas podem ser revistas caso os povos percam sua cultura, o que é tipo a terra plana da antropologia. O meu nome é Eliseu Pereira Lopes, indígena Guarani Kaiowá. Meu nome é indígena Guarahã. Bom, eu sou do estado de Mato Grosso do Sul e a nossa luta é pelo territórios, né? A nossa luta é pelos espaços, né? E que os Guarani Kaiowá, ele é o segundo maior população do Brasil, né? Indígena do Brasil. A nossa luta é realmente pela demarcação de terra e pelos espaços. E a gente vem lutando há muitos anos, né? E até hoje o nosso território não ainda está demarcados, né? E sempre a gente vem lutando pelo nosso território e a gente é perseguido também por conta que a gente está defendendo a terra, defendendo a nossa educação tradicionais, a saúde, e por conta disso a gente é perseguido, porque a gente defende o nosso direito. Hoje, na quarta-feira, dia 30 de junho, o STF começa a julgar um desses pontos, o marco temporal. Em resumo, a proposta impõe a data da promulgação da Constituição Federal, no dia 5 de outubro de 1988, para determinar se um povo tem ou não direito a determinada terra. Se há como provar que o povo estava naquela terra nessa data, então um processo de demarcação ocorre. Caso contrário, a terra é perdida. O problema é que, à época, muitos povos viviam em isolamento, não tinham contato com a sociedade brasileira, não havia como fabricar nenhum tipo de prova. Além disso, muitas comunidades foram expulsas de suas terras antes de 1988. E tem também povos que vivem de outros modos, que não moram sempre no mesmo lugar. Sobre a importância da terra, o Ava Quararri vai explicar. Bom, para nós a terra ela é importante porque a terra depende de nós, né? E nós também dependendo deles, né? Porque a gente, principalmente a terra, ele é sagrado para nós. Ele é muito sagrado para nós, né? Porque muitos os não indígenas, principalmente os políticos e os demais, falam que a gente estamos atrapalhando a economia brasileira, né? Mas para nós a terra ele é muito importante porque a gente depende dele e ele é a nossa mãe. Da terra a gente produz para nosso sustento próprio. Então, para nós a terra é sagrada e outra coisa que a gente não estamos buscando apenas dinheiros, né? Então a terra para nós é tudo, é a nossa mãe, né? E ele depende de nós e nós depende dele. Como você, não indígena, pode ajudar?
Bem, mobilize-se nas redes sociais, chame a atenção de seus parlamentares aos direitos indígenas, que, como o Ivo lá na frente explicou, defender os direitos indígenas é defender a Constituição de 1988. Na descrição do episódio deixei alguns perfis para seguir no Twitter para você se atualizar e ajudar também como puder. Assim que eu tiver uma data para voltar oficialmente com a Ad News, vocês vão ficar sabendo lá no Twitter, @ad_ferrer. É isso aí, até a próxima, tchau, tchau.